Um dos nomes do Senhor que Salomão nos ensina é que o nosso Deus é torre forte. Esse é o estudo de número 1064 aqui do nosso canal Jabal que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. No nosso Senhor podemos nos refugiar até que a tempestade, a tormenta e o vento forte passe, pois nele nós podemos confiar e podemos estar em segurança. Vamos ao nosso tema. O nome do Senhor é como torre forte. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 10, que diz: o nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. E tem outra versão que diz que o nome do Eterno é um lugar de proteção. Os justos correm para ele e encontram salvação. Que tremendo você entender que você tem um lugar onde você pode se refugiar e lá você estará em segurança. Torre forte significa lugar seguro. Fortaleza, torre é lugar alto, é fortaleza. Davi compôs um cântico ao Senhor em gratidão depois que Deus o livrou dos seus inimigos e também de Saul. Davi reconheceu que Deus, o Todo-Poderoso, é um abrigo seguro. Segundo Samuel capítulo 22, verso 3 diz: nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte, meu refúgio, ó meu Salvador. Tu me livras da violência. Davi reconhecia que ele podia confiar no Senhor, porque o nosso Deus é poderoso e nele verdadeiramente nós encontramos segurança e nós encontramos paz. Davi reconhecia que escondido em Deus, ele não era alcançado pelas maldades dos inimigos, porque o nosso Deus é torre forte. Salmo 18, verso 2 diz: o Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus, nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte, meu refúgio. Penhasco é rochedo elevado, simbolizando força, imutabilidade, fidelidade do nosso Senhor, nos mostrando que o nosso Deus é forte, poderoso, onde nós podemos estar seguros, protegidos, guardados e cuidados por Ele. Assim como o salmista, nós também podemos dizer que o nosso Deus é o nosso lugar seguro, é a nossa torre forte, é o nosso lugar forte. Salmo 46, verso 1 e verso 2, o salmista diz: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. O Salmo 46 está nos ensinando a confiança que devemos ter, assim como o povo de Judá e o rei Ezequias tiveram no Senhor, mas também o profeta Isaías nos ensina que devemos confiar no Senhor, que devemos nos refugiar no Senhor, porque ele fez isso no momento em que Judá, o rei Ezequias e o profeta Isaías estavam enfrentando uma grande adversidade. Sabem por quê? Porque quando o exército da Síria quis destruir Judá, eles buscaram proteção, refúgio e o auxílio do Senhor. E nós também podemos e devemos ter no Senhor o nosso lugar de proteção, o nosso abrigo, porque Ele é a torre forte. Nós temos que saber que no Senhor nós encontramos socorro, auxílio em todos os momentos e nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco sempre e no Senhor nós estamos guardados.
Na Bíblia, nós temos exemplos de pessoas que nas horas de angústia, nas horas da adversidade, eles buscavam refúgio no Senhor e eles encontravam. Lembra do exemplo de Davi? O exemplo de Davi nos ensina, vamos ver no Salmo 59, dentre outros salmos que Davi fala que o Senhor, ele é fiel e ele é torre forte. Salmo 59, o verso 9, o verso 16 diz: ó minha fortaleza, em ti espero. Tu, ó Deus, és o meu supremo refúgio. No entanto, eu cantarei louvores à tua fidelidade. Portanto, tu és o meu refúgio, abrigo seguro, especialmente nos momentos de crise. Que versão interessante! Davi, ele se sentia seguro no Senhor. Ele encontrava proteção e ele recebia vitória diante das adversidades, porque ele confiava plenamente no Senhor. E quando Davi estava abatido, sabe qual era a atitude dele? A atitude que nós devemos ter? Devemos correr para a nossa torre forte, assim como Davi. Salmo 61, verso 2 e verso 3 diz: quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Coloca-me a salvo sobre a rocha mais elevada e inexpugnável, pois tu tens sido meu refúgio, uma fortaleza diante do meu inimigo. Davi está falando: tu és a minha torre forte. E quantas vezes nós estamos sensíveis, chateados, sensibilizados, angustiados, e nós podemos fazer como Davi fez, buscarmos o refúgio e o socorro naquele que é fonte da nossa força e fonte da nossa fé. Muitas pessoas preferem buscar consolo e refúgio no ser humano e não recorrem a Deus, que é a nossa torre forte, assim como fez, sabe quem? O rei Asa, o rei de Judá. Vamos nos lembrar o que aconteceu. Baasa, ele era rei de Israel, o reino do norte, e ele fez o cerco contra Judá. Ele levantou fortificações para impedir que alguém entrasse ou saísse de Judá, e ao invés do rei Asa recorrer à torre forte, ele recorreu ao rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Segundo Crônicas, no capítulo 16, verso 2, diz assim: por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Yahvé e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco. Asa, ele fez acordo com Ben-Hadad, rei da Síria, para que ele atacasse a Baasa, o rei de Israel, e assim ele desistiria de atacar a Judá. Esse acordo deu resultado, mas não agradou o Senhor, porque o Senhor já tinha dado vitória ao rei Asa contra os etíopes, os líbios, um exército poderoso, um exército numeroso. O Senhor deu vitória a Asa, mas nós precisamos sempre ter o Senhor como a nossa primeira opção e não fazemos como Asa, que ao invés de recorrer à sua torre forte e segura, recorreu à força do ser humano. Tem outro exemplo também, é o exemplo do rei Amazias. Ele também era rei de Judá e ele fez aliança com o rei de Israel para pelejarem contra os edomitas, mas o fato dos israelitas terem abandonado ao Senhor, o povo de Israel, eles abandonaram ao nosso Deus, abandonaram a sua torre forte e foram servir outros deuses. Deus não estava mais abençoando eles, e Amazias, o rei de Judá, foi advertido por um homem de Deus. Deus não gostou dessa aliança de Amazias. Segundo Crônicas capítulo 25, verso 7, verso 8 diz: porém um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir,
faze-o assim, esforça-te para a peleja, Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, pois há força em Deus para ajudar e para fazer cair. O rei Amazias, ele foi orientado por aquele profeta, pois quem quer ter Deus como inimigo ou quem quer ter Deus como oposição, não é mesmo? Eu não quero e tenho certeza que você também. E Amazias, ele perguntou o que ele deveria fazer, pois ele tinha pago os homens de Efraim. Segundo Crônicas, no capítulo 25, do versículo 9 ao versículo 11, diz: E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mas tem o Senhor para dar do que isso? Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Mas tem Deus para nos dar, quando nos arrependemos e buscamos a proteção, o auxílio, a graça e a misericórdia do Senhor. Quando o rei Amazias, ele obedeceu a orientação do Senhor, ele foi vitorioso. Deus fez ele vencer, porque ele fez do Senhor a sua torre alta, e no Senhor ele encontrou vitória e encontrou refúgio certo. Deus é a nossa torre, Deus é torre forte, Deus é torre segura, é nossa proteção, e nós precisamos aprender a nos refugiarmos sempre nele, a nos lançarmos aos cuidados e à proteção dele, porque o nosso Deus, ele cuida de nós. Isaías, no capítulo 40, verso 10 e verso 11, diz: Ó soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa está com ele e seu galardão o acompanha. Como pastor, olha que Deus cuidadoso, ele cuida de seu rebanho com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Olha que tremendo você entender como Deus é cuidadoso, porque ainda diz assim o versículo: conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O nosso Deus, ele dá atenção a cada necessidade dos seus filhos. Nós podemos fazer do Senhor a nossa torre forte, como nos ensina no nosso texto base. Sabe por quê? Porque no Senhor nós encontramos salvação, proteção e refúgio. Vamos reler Provérbios capítulo 18, verso 10. O nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Tem outra versão que diz que o nome do Eterno é um lugar de proteção. E olha que importante, os justos correm para ele e encontram salvação. Será que nós temos feito como aqueles 2 reis de Judá, que ao invés de buscarmos em primeiro lugar ao nosso Deus, nós temos buscado a ajuda, nos refugiado no ser humano? E quando a outra versão diz assim: o nome do Eterno é um lugar de proteção, é onde você deve se colocar, é onde você deve buscar abrigo, auxílio, aonde você deve se fortalecer. E ainda o versículo fala: os justos correm para ele e encontram salvação. Nós devemos recorrer ao Senhor sempre, porque ele é a nossa torre forte e ele não nos rejeita. No Salmo 66, verso 19 e o verso 20 diz: contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus
que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. O salmista nos ensina que Deus, ele presta atenção às nossas orações e ele não nos rejeita. Nós precisamos nos refugiar sempre no Senhor, porque somos vistos por ele, somos assistidos por ele. Ele é a nossa torre forte, ele não rejeita um pedido de ajuda dos seus filhos. Salmo 51, verso 17, Davi diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais é desprezado por Deus. A nossa torre forte não despreza aqueles que vão buscar nele abrigo, e ele é o abrigo seguro. Nós encontramos no Senhor o refúgio. No Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A nossa torre forte sara as feridas, tanto internas como externas, daqueles que se refugiam nele, daqueles que buscam nele a proteção, o cuidado e buscam nele a salvação. O nosso Senhor, ele nos torna firmes, ele nos torna fortes e ele nos faz habitar em segurança. A nossa torre forte, que é o nosso Senhor, tem um nome poderoso. Certa vez, Pedro foi interrogado juntamente com João pelo sumo sacerdote porque tinha um coxo sido curado, e o sumo sacerdote queria saber com que poder e em nome de quem foi feito aquele milagre. Vamos relembrar em Atos capítulo 4, verso 9 e verso 10 diz: visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado, porque o nome do Senhor é poderoso, é torre forte. O nosso Deus, além de nos proteger, ele tem poder para libertar, para curar, para salvar, para transformar, porque o nosso Senhor tem um nome sobre todos os outros nomes. Deus deu o nome mais elevado para o nosso Jesus. O nome do Senhor Jesus tem uma grandeza imensurável e incomparável. Eu vou concluir. Nós não precisamos ficar desanimados diante das adversidades. Nós não precisamos nos desesperar, porque nós podemos nos refugiar no nosso local seguro, no nosso abrigo intransponível, na nossa torre forte e alta, no nosso penhasco, que é o nosso Senhor, pois nele nós estaremos seguros enquanto a tempestade e a adversidade durarem. Eu te garanto, você tem um abrigo poderoso para se refugiar. O nome do Senhor é como a torre forte. Aleluias! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para a tua vida, se você tem algum comentário ou até mesmo sugestões ou dúvida acerca desse estudo, faça o teu comentário aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não está inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Senhor Jesus, a nossa torre forte, continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.